Empurrada pelos portões como fardo indesejado, ela encara o homem isolado. O sol bate no rosto abatido e o silêncio pesa, até que o aroma de pão quente quebra a hostilidade. Um gesto muda tudo. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. Elisa apertou os dedos dos pés contra a terra endurecida da trilha, sentindo os cascalhos fincarem em sua pele já marcada pela jornada. O vestido simples e desbotado balançava com a brisa da manhã, enquanto seus olhos examinavam a imponente propriedade que surgia à sua frente. A fazenda Horizonte se estendia por hectares e mais hectares, envolta em histórias e rumores que circulavam pela Vila Santome como vento entre as árvores. Os ombros curvados e o olhar baixo denunciavam não apenas o cansaço da caminhada, mas o peso invisível de carregar o desprezo de seu próprio pai. O governador Paulo Müller não escondia de ninguém que considerava sua filha mais nova um fardo. A frágil, a doente, a que não serve nem para casar. Os apelidos sussurrados pelas costas a perseguiam desde a infância. Agora, aos 18 anos, seu destino havia sido selado como uma punição calculada. Trabalhar na fazenda do homem que a vila inteira temia e invejava. Rafael Monet havia herdado não apenas a propriedade mais próspera da região, mas também a fama de recluso e indiferente às políticas locais. Seu império agrícola não dependia de alianças ou favores. A vila, no entanto, dependia dele. Uma realidade que o governador engolia com amargor todos os dias. Enviar Elisa para lá era sua forma de insultar o fazendeiro. Uma mensagem cifrada de desprezo. Colocar a mão trêmula sobre a porteira enferrujada exigiu mais coragem do que qualquer coisa que já tivesse feito. O ranger do metal quebrou o silêncio da manhã, anunciando sua presença indesejada. Não precisou esperar muito. Um homem alto materializou-se no caminho, caminhando em sua direção com passos firmes e expressão inalterável. Rafael parou a alguns metros, examinando-a com olhos que pareciam enxergar além de sua aparência fragilizada. Tinha a pele bronzeada pelo sol, os cabelos negros desalinhados pelo vento e a postura de quem nunca precisou se curvar para ninguém. O governador mandou dizer que estou aqui para servir na fazenda, Elisa murmurou, recitando as palavras ensaiadas durante a caminhada. Sua voz traía o nervosismo, enquanto aguardava o desprezo que certamente viria. O fazendeiro permaneceu em silêncio por tempo suficiente para que o constrangimento se instalasse entre eles. Quando finalmente falou, sua voz surgiu grave e controlada. Siga-me. Nenhuma pergunta, nenhum comentário sobre a evidente provocação que sua presença representava. Apenas um comando simples. O interior da fazenda revelou-se surpreendentemente organizado. Os estábulos alinhados, os campos bem cuidados, os funcionários trabalhando em ritmo constante, sem alarde. Rafael conduziu-a até um pequeno chalé de madeira afastado da casa principal. O espaço era simples, mas limpo. Uma cama estreita coberta por um cobertor azul, uma mesa pequena, um banco de madeira e uma janela que emoldurava as colinas distantes. "Pode ficar aqui", disse ele, deixando-a na entrada. "O trabalho começa ao amanhecer." E partiu sem mais explicações, deixando-a sozinha com suas dúvidas e medo. Naquela primeira noite, Elisa não conseguiu dormir. Encolhida sob o cobertor, ainda vestida, aguardava alguma armadilha, alguma humilhação que justificasse os rumores sobre o fazendeiro. Estremecia a cada ruído, imaginando figuras nas sombras. Quando o cansaço finalmente a venceu, sonhou com a expressão de satisfação no rosto do pai ao vê-la partir, como se finalmente tivesse se livrado de um problema persistente. Acordou antes do nascer do sol assustada. Por um momento não reconheceu onde estava. A realidade voltou com o peso de uma pedra em seu peito. Levantou-se cautelosamente e abriu a porta do chalé. Para sua surpresa, encontrou um pão fresco e uma caneca de leite cuidadosamente colocados em um pequeno banco de madeira. Olhou ao redor, confusa, mas não havia ninguém à vista. Apenas o som distante dos animais e dos primeiros trabalhadores iniciando suas tarefas. Nos dias seguintes, o mesmo ritual se repetiu. Elisa esperava ordens, reprimendas, qualquer tipo de confronto, mas tudo o que recebia
Era o silêncio respeitoso do fazendeiro e as refeições simples deixadas à sua porta. Observava de longe as atividades da fazenda, estudando a rotina, reunindo coragem. No quinto dia, não suportou mais a inatividade. Aproximou-se hesitante de uma das trabalhadoras que limpava o estábulo. "Posso ajudar?" perguntou, sentindo-se estranhamente vulnerável. A mulher, Helena, olhou-a com curiosidade, mas sem hostilidade. "Claro, menina. Pega aquela vassoura ali." Ninguém questionou sua presença, ninguém a ridicularizou por suas mãos delicadas, desacostumadas ao trabalho. À distância, Rafael observava, seu rosto permanecendo uma máscara indescritível. O anoitecer trouxe bolhas nas mãos de Elisa e uma estranha sensação de realização. Havia contribuído, havia feito algo útil pela primeira vez em muito tempo. Quando retornou ao chalé, encontrou não apenas o habitual pão e leite, mas também um frasco de unguento para suas mãos feridas. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas aquele pequeno gesto que fez seus olhos se encherem de lágrimas inexplicáveis. "Por que você está me tratando assim?" perguntou ela 2 dias depois, quando finalmente conseguiu abordar Rafael próximo ao celeiro. Ele carregava fardos de feno com uma facilidade que ela invejava. "Como o quê?" respondeu ele sem interromper seu trabalho. "Como uma pessoa." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, carregadas de uma honestidade que a assustou. Rafael parou, encarando-a com aqueles olhos profundos que pareciam avaliar cada palavra não dita. "E como mais eu deveria tratá-la?" Ela não soube responder. Não encontrou palavras para explicar que esperava ser tratada como sempre fora, como um fardo, uma decepção, algo a ser tolerado na melhor das hipóteses. Um incômodo silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo ruído distante dos animais. "Você é a filha do governador", disse ele finalmente, como se isso explicasse tudo. "Isso não significa nada aqui." Elisa engoliu em seco, confusa pela complexidade daquele homem que a vila inteira acreditava conhecer, mas que parecia completamente diferente de perto. Naquela noite, enquanto observava as estrelas pela pequena janela de seu chalé, Elisa percebeu que pela primeira vez em anos não pensava em seu pai, nem nos sussurros maldosos da vila. Pensava apenas nas mãos calejadas do fazendeiro e no enigma que seus olhos escondiam. E, sem perceber, permitiu-se dormir sem medo. Os dias na fazenda Horizonte rapidamente se transformaram em semanas, e Elisa mal percebia a passagem do tempo enquanto suas mãos delicadas ganhavam calos e seu corpo frágil, força. O trabalho que antes parecia impossível, agora fluía naturalmente. Alimentar os animais, limpar estábulos, ajudar na ordenha. Suas costas já não doíam tanto e o cansaço do fim do dia trazia um sono profundo e reparador, sem pesadelos ou sobressaltos. Os funcionários da fazenda, inicialmente cautelosos com a filha do governador, agora a tratavam como parte do grupo. Helena, a mulher do estábulo, tornara-se uma espécie de mentora, ensinando-lhe os segredos do trabalho rural com paciência surpreendente. "Você tem mãos boas para os cavalos", comentou certa manhã, observando como os animais se acalmavam ao toque de Elisa. "Eles sentem o coração das pessoas." Era um elogio simples, mas que reverberou profundamente nela, acostumada apenas a ouvir sobre suas fraquezas e limitações. O sol de meio-dia castigava impiedosamente quando Elisa avistou Rafael caminhando em direção aos campos mais distantes. Sem pensar muito, seguiu-o, carregando uma caneca de água fresca como desculpa. Encontrou-o verificando cercas, o corpo inclinado em concentração, a camisa colada ao corpo pelo suor. "Trouxe água", ofereceu estendendo a caneca com um gesto que tentava parecer casual. Rafael ergueu os olhos, surpreso com sua presença. Aceitou a oferta com um aceno silencioso de agradecimento. "Por que meu pai te odeia tanto?" A pergunta escapou abruptamente, surpreendendo a ambos. Um sorriso enigmático curvou os lábios do fazendeiro. "Seu pai não me odeia. Ele teme o que não pode controlar." Tomou um gole demorado antes de continuar. "A Vila Santome depende da minha produção, mas não consigo comprar sua lealdade. Isso irrita homens como Paulo Müller." Elisa absorveu as palavras com uma clareza nova. Pela primeira vez,
enxergava seu pai não como a figura poderosa e intimidadora de suas memórias, mas como um homem movido por inseguranças e sede de controle. E por que aceitou me receber aqui? Sabia que era uma provocação. Rafael devolveu a caneca vazia, seus dedos roçando brevemente nos dela. Talvez eu quisesse irritá-lo ainda mais. Havia algo em seu tom que sugeria muito mais do que revelava. Naquela tarde, ao retornar para o trabalho, Elisa sentiu um formigamento persistente onde seus dedos haviam se tocado. Tentou ignorar a sensação, concentrando-se nas tarefas, mas seus pensamentos insistiam em retornar àquele momento, àquele quase sorriso, àquelas palavras enigmáticas. Ao pôr do sol, quando terminava de alimentar as galinhas, escutou vozes alteradas vindas da casa principal. Aproximou-se cautelosamente, reconhecendo imediatamente o timbre autoritário que povoava seus pesadelos. Seu pai. A visita inesperada do governador agitou a fazenda inteira. Os funcionários trocavam olhares preocupados, mantendo distância da varanda, onde Paulo Müller gesticulava enfaticamente diante de um Rafael impassível. Elisa escondeu-se atrás de uma coluna, o coração martelando contra o peito. Já se passaram semanas. Qual é o seu jogo, Monet? A voz do governador transbordava irritação mal contida. Não há jogo nenhum. Sua filha trabalha bem. É útil aqui. A resposta calma de Rafael pareceu inflamar ainda mais o visitante. Não me venha com isso. Enviei-a como mensagem. Você deveria tê-la mandado de volta no mesmo dia. Uma risada seca escapou de Rafael. Ah, então você admite que usou sua própria filha como peão em suas disputas políticas? O silêncio que seguiu carregava o peso da verdade exposta. Elisa sentiu o estômago revirar. Uma coisa era suspeitar, outra, completamente diferente, era ouvir a confirmação da boca do próprio pai. Você não entende, retomou Paulo em tom mais baixo. Elisa sempre foi diferente, frágil. Não consigo casá-la com nenhuma família influente. Não serve para a política. O que mais posso fazer com ela? Cada palavra era uma facada. Elisa pressionou a mão contra a boca para sufocar um soluço. Talvez. A voz de Rafael soou perigosamente controlada. O problema nunca tenha sido ela, governador. Passos pesados. Paulo Müller desceu os degraus da varanda com a rigidez de quem contém uma explosão iminente. Quero vê-la, agora. Elisa recuou instintivamente, procurando um escape, mas era tarde demais. Os olhos do pai a encontraram. Estreitando-se em reconhecimento e surpresa, por um instante ele pareceu não reconhecê-la. Seu olhar percorreu o corpo agora mais forte, o rosto bronzeado pelo sol, a postura mais ereta. Elisa. Havia uma nota de incerteza em sua voz que ela jamais tinha ouvido antes. Reunindo uma coragem que não sabia possuir, ela avançou, saindo das sombras. Pai. O encontro foi breve e carregado de tensão. Paulo a examinou como se avaliasse um cavalo em leilão, comentando sobre sua aparência transformada com um misto de confusão e cálculo. Não perguntou como ela estava, se estava sendo bem tratada, se era feliz. Suas preocupações eram outras, mais práticas, mais políticas. Quando finalmente partiu, deixou para trás um silêncio pesado e a promessa de retornar em breve. Para resolver esta situação, foram suas palavras finais, carregadas de ameaça velada. Rafael encontrou Elisa mais tarde, sentada sozinha na beira do riacho que cortava a propriedade. Lágrimas silenciosas marcavam seu rosto, mas havia uma firmeza nova em sua expressão. Ele nunca me viu realmente, disse ela quando sentiu a presença do fazendeiro ao seu lado. Nem uma única vez em toda a minha vida. Rafael não ofereceu palavras vazias de consolo, apenas sentou-se ao seu lado, observando o fluxo constante da água entre as pedras. Ele está errado sobre você, disse finalmente. Sempre esteve. Uma simples afirmação desprovida de pena ou condescendência. Apenas uma verdade ofertada sem expectativas. Elisa virou o rosto para estudá-lo, notando pela primeira vez detalhes que haviam escapado antes. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, as linhas de expressão que marcavam os cantos dos olhos, a barba por fazer que sombreava o maxilar definido. Por que você vive tão isolado aqui? Perguntou genuinamente curiosa sobre o homem que todos temiam, mas ninguém realmente conhecia.
Rafael manteve os olhos fixos no horizonte por tanto tempo que ela achou que não responderia. Às vezes, ele disse finalmente, o isolamento é a única forma de preservar quem você é de verdade. Elisa não compreendeu completamente o significado daquelas palavras, mas sentiu sua profundidade. Havia histórias não contadas naquele homem, camadas que a vila jamais suspeitaria existir. E pela primeira vez, sentiu um desejo genuíno de descobri-las, de conhecê-lo. Naquela noite, deitada em sua cama no chalé, Elisa refletiu sobre as transformações que apenas algumas semanas haviam provocado. Não apenas em seu corpo, mais forte e resistente, mas em seu interior. A garota frágil e assustada que chegara de cabeça baixa começava a desaparecer, dando lugar a uma mulher que ousava fazer perguntas, que sustentava olhares, que começava a vislumbrar seu próprio valor. E no centro dessa metamorfose estava ele, Rafael Monet, o homem que todos julgavam conhecer, mas que permanecia um mistério a ser desvendado. Um mistério que, sem que ela ainda admitisse, começava a ocupar mais espaço em seus pensamentos do que deveria. A lua crescente iluminava suavemente o chalé quando Elisa finalmente permitiu-se admitir. Pela primeira vez na vida, não queria voltar para casa. O mês de agosto trouxe consigo ventos mais fortes e a promessa da colheita se aproximando. A fazenda Horizonte fervilhava de atividade, com trabalhadores preparando equipamentos e verificando plantações. Em meio a essa agitação, Elisa encontrou seu próprio ritmo. Já não era mais a novidade, a intrusa, a filha do governador. Tornara-se simplesmente Elisa, a moça que tinha jeito especial com os cavalos, que aprendia rápido, que sorria mais a cada dia. Seu corpo, antes frágil como um galho seco, agora exibia a força discreta de quem trabalha sob o sol. As bochechas ganharam cor, os braços definiram-se e até mesmo seu andar mudara. Mais firme, mais confiante, como se finalmente pertencesse ao próprio corpo. A transformação não passava despercebida. Helena frequentemente comentava, com a franqueza característica dos habitantes do campo: "Menina, você nem parece a mesma que chegou aqui arrastando os pés." Mas não era apenas seu físico que mudava. Algo mais profundo acontecia dentro dela, uma força interior, despertando após anos de dormência forçada. A doente, a inútil, a decepção, gradualmente se dissolvia, revelando a verdadeira Elisa que sempre existira por baixo dos rótulos impostos. Certa tarde, enquanto organizava ferramentas no galpão, sentiu a presença de Rafael antes mesmo de vê-lo. Uma percepção nova que a surpreendia, como se seu corpo desenvolvesse um sexto sentido para a proximidade dele. "Seu pai mandou outra carta", anunciou ele, encostado no batente da porta, a expressão ilegível como sempre. "Exige sua volta imediatamente." Elisa continuou seu trabalho, organizando meticulosamente as ferramentas por tamanho. Não demonstrou surpresa nem medo. "E o que você respondeu?" Rafael deu alguns passos para dentro do galpão, diminuindo a distância entre eles. "Que a decisão não é minha, é sua." As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Pela primeira vez em toda a sua vida, alguém reconhecia seu direito de escolher, de decidir. "Não quero voltar", respondeu ela, finalmente encarando-o. "Nunca mais." Um silêncio se estabeleceu, denso como a névoa matinal que às vezes cobria os campos. Rafael a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta não. Elisa deixou as ferramentas de lado, enxugando as mãos no avental improvisado que usava. "Porque aqui eu sou alguém. Lá eu sou apenas um erro." A franqueza de suas próprias palavras a surpreendeu. Rafael deu mais um passo em sua direção. Estavam próximos agora. Próximos demais. Elisa podia sentir o cheiro de terra e madeira que emanava dele. Podia ver as pequenas cicatrizes em suas mãos. Marcas de uma vida de trabalho honesto. "Você nunca foi um erro, Elisa", disse ele, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Seu pai é que cometeu o erro de não enxergar quem você realmente é." Algo naquelas palavras quebrou uma barreira dentro dela. Anos de mágoa contida.
de aceitação silenciosa de seu suposto lugar inferior, de dor engolida, sem protesto. "Por que você me vê diferente?", perguntou a voz trêmula de emoção. "Por que olha para mim como se..." As palavras faltaram. Como explicar aquele olhar que a fazia sentir-se vista de verdade pela primeira vez? Rafael hesitou, algo raro em um homem geralmente tão seguro. Sua mão ergueu-se lentamente, quase tocando o rosto dela, mas detendo-se no último instante. "Porque reconheço a força quando a vejo", respondeu finalmente. "Ah, é você, Elisa. É muito mais forte do que imagina." O galpão de repente parecia pequeno demais, o ar rarefeito. Elisa sentiu o rosto queimar sob o olhar dele, uma mistura confusa de emoções tomando conta de seu peito. Desejo, medo, esperança, tudo misturado em um turbilhão que a deixava sem fôlego. A porta do galpão abriu-se abruptamente, quebrando o momento. Augusto, o capataz, entrou apressado. "Patrão, temos problemas na cerca norte. Os homens do Coronel Brandão estão tentando desviar o curso do riacho de novo." A tensão no rosto de Rafael foi imediata. "Aquele velho nunca aprende", murmurou antes de voltar-se para Elisa. "Continuamos esta conversa depois." E partiu com passos rápidos, deixando-a com perguntas não feitas e sentimentos não expressos. À noite, incapaz de dormir, Elisa saiu do chalé para respirar o ar fresco. A lua iluminava suavemente os campos, criando sombras dançantes entre as árvores. Caminhou sem rumo definido, até encontrar-se diante da casa principal. Uma construção imponente, mas de arquitetura simples e elegante, tão diferente da mansão ostentosa de seu pai na vila. Uma luz ainda brilhava em uma das janelas. Curiosa, aproximou-se silenciosamente. Através do vidro viu Rafael sentado à escrivaninha, rodeado de papéis e livros contábeis. Seu rosto exibia uma concentração intensa enquanto fazia anotações. Por um momento, Elisa apenas observou, fascinada por este outro lado dele. Não o fazendeiro forte dos campos, mas o administrador meticuloso, planejando, calculando, garantindo a prosperidade de todos que dependiam de seu trabalho. Sem perceber, apoiou-se demais contra a janela, fazendo o vidro ranger. Rafael levantou a cabeça imediatamente, seu olhar encontrando o dela através do vidro. Em vez de irritação, um sorriso raro iluminou seu rosto. Gesticulou para que ela entrasse. A biblioteca da casa era um ambiente acolhedor, com prateleiras do chão ao teto repletas de livros que surpreenderam Elisa. Não era o que esperava da casa de um fazendeiro que a vila inteira considerava quase um selvagem recluso. "Você gosta de ler?", perguntou, incapaz de esconder a surpresa enquanto seus dedos deslizavam pelas lombadas de volumes sobre agricultura, economia, literatura clássica. "Meu pai me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você", respondeu Rafael, observando-a com um interesse genuíno que fazia seu coração disparar. "E o seu? O que ele lhe ensinou?" A pergunta tocou em uma ferida ainda aberta. "Que eu deveria ser invisível", respondeu sinceramente. "Que minha única utilidade seria um casamento vantajoso que nunca aconteceu porque sou defeituosa." A palavra saiu amarga de sua boca. Rafael se aproximou, parando a poucos centímetros dela. "É isso que você acredita? Que é defeituosa?" Havia uma intensidade em sua voz que a desconcertava. Elisa desviou o olhar, incapaz de sustentar a força daqueles olhos escuros. "Foi o que sempre me disseram." Rafael levantou delicadamente seu queixo, forçando-a a encará-lo. Então todos estavam errados. A proximidade era eletrizante. Elisa podia sentir o calor emanando dele. Podia ver cada detalhe de seu rosto sob a luz suave das lamparinas. Por um instante fugaz, teve certeza de que ele a beijaria. E, para sua própria surpresa, percebeu que era exatamente o que desejava. Mas Rafael recuou suavemente, como se lembrasse de algo importante. "Há algo que preciso lhe mostrar", disse, dirigindo-se a uma estante lateral. De lá, retirou uma caixa de madeira entalhada, colocando-a sobre a mesa. Talvez isso ajude a entender algumas coisas. Dentro da caixa, Elisa encontrou fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo, recortes de jornal. Rafael apontou para uma foto em particular,
um homem jovem ao lado de uma mulher bonita, ambos sorrindo para a câmera. Meu pai e sua mãe, explicou ele, a voz carregada de uma emoção contida. Eles cresceram juntos, foram muito próximos, antes dela conhecer seu pai. Elisa pegou a foto com mãos trêmulas, estudando o rosto da mãe que mal conhecera. Amélia Müller havia falecido quando ela tinha apenas 5 anos, deixando apenas memórias fragmentadas e o vazio que seu pai nunca tentou preencher. Minha mãe e seu pai, as implicações daquela revelação começavam a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça. O que aconteceu? Rafael respirou fundo, como quem se prepara para contar uma história dolorosa. Seu pai era um homem ambicioso vindo da capital. Viu em Amélia, filha de uma das famílias tradicionais da região, um caminho para suas ambições políticas. Meu pai nunca teve chance. A amargura em sua voz era palpável. E você? Perguntou Elisa, começando a entender a complexidade das relações que haviam moldado suas vidas muito antes de seu nascimento. Nunca perdoou minha mãe por escolher meu pai? Um sorriso triste curvou os lábios de Rafael. Não havia o que perdoar. Ela fez sua escolha. Mas seu pai... Hesitou, escolhendo as palavras. Seu pai nunca a amou como meu pai teria amado. E talvez, no fundo, ele saiba disso. Talvez seja por isso que olha para você e vê... Deixou a frase incompleta. O rosto dela, completou Elisa, compreendendo finalmente. Ele vê o rosto dela em mim. E isso o lembra de tudo que ele não foi capaz de sentir. As revelações daquela noite pesavam como chumbo em seu peito enquanto caminhava de volta ao chalé, horas depois. A história de sua mãe, de seu pai, do homem que agora ocupava seus pensamentos, tudo se entrelaçava em um tecido complexo de mágoas antigas e sentimentos novos, desafiando as fronteiras que deveriam mantê-los separados. Em seu leito, Elisa percebeu que já não era apenas a filha rejeitada do governador buscando refúgio. Agora era uma mulher descobrindo seu próprio valor, enfrentando seu passado e, mais perigoso ainda, desejando um futuro que todos considerariam impossível. Um futuro ao lado do homem que seu pai mais desprezava. Um homem que, contra todas as expectativas, havia enxergado nela o que ninguém mais vira. A Vila Santome preparava-se para a tradicional festa da colheita, com o fervor característico das pequenas comunidades, onde celebrações anuais marcam o calendário como eventos imperdíveis. Bandeirolas coloridas enfeitavam a praça central. Barracas eram montadas para exibir produtos locais, e o coreto recebia uma nova camada de tinta para abrigar a pequena orquestra. Havia um burburinho constante sobre a festa, chegando até mesmo aos cantos mais remotos da Fazenda Horizonte. Os trabalhadores comentavam animadamente sobre as atrações, a comida, a música que embalaria as danças noturnas. Mas para Elisa, a aproximação da festa trazia apenas ansiedade. Era a primeira vez que considerava aparecer em público desde sua chegada à fazenda. A ideia de enfrentar os olhares curiosos e julgadores da vila, de possivelmente encontrar seu pai diante de todos, fazia seu estômago revirar. Você não precisa ir se não quiser, disse Helena, percebendo sua inquietação enquanto trabalhavam juntas na horta. Mas seria uma pena. A festa é bonita. Elisa arrancou uma erva daninha com mais força que o necessário. Todos vão falar. Vão me olhar como se eu fosse uma atração de circo, completou Helena com um sorriso compreensivo. Deixe que falem. Quem se importa? A simplicidade da pergunta a pegou desprevenida. Quem se importava realmente? A Elisa de meses atrás, certamente. Aquela menina frágil que vivia em função da aprovação alheia, sempre tentando ocupar menos espaço, fazer menos barulho, ser menos ela mesma. Mas essa Elisa ainda existia? No dia anterior à festa, a vila inteira foi surpreendida com a notícia. Rafael Monet havia confirmado presença. O fazendeiro que rotineiramente recusava todos os convites para eventos sociais, que nunca comparecia às reuniões do conselho da vila, que evitava qualquer ocasião onde pudesse encontrar o governador, havia respondido afirmativamente ao convite formal. A informação correu de boca em boca como fogo em palha seca. Na manhã da festa, Elisa foi despertada por batidas suaves em sua porta.
Abriu-a para encontrar uma caixa de madeira polida com seu nome escrito em letra elegante. Dentro, um vestido branco de algodão fino, simples, mas de um corte impecável que certamente valorizaria sua nova silhueta. Não havia bilhete, não havia explicação. Não era necessário. Apenas Rafael poderia ter providenciado aquele presente. A praça central de Santome transbordava de cores, sons e aromas quando a charrete da Fazenda Horizonte chegou, no meio da tarde. Cabeças viraram, conversas interromperam-se abruptamente, e um silêncio gradual se espalhou como ondas à medida que Rafael ajudava Elisa a descer do veículo. Ela sentiu o peso dos olhares, mas, surpreendentemente, não se encolheu. O vestido branco caía perfeitamente sobre seu corpo, transformado pelo trabalho honesto. Seus cabelos, agora mais longos, estavam parcialmente presos com flores silvestres, e sua pele bronzeada pelo sol brilhava com saúde. Não era mais a doente, a frágil, a desengonçada. Era uma mulher em plena florescência, caminhando ao lado do homem mais poderoso e temido da região, com uma dignidade que ninguém esperava ver. "Estão todos olhando", murmurou ela, mantendo um sorriso educado enquanto avançavam pela praça. "Deixe que olhem", respondeu Rafael, sua mão ocasionalmente tocando a base de suas costas em um gesto protetor que enviava arrepios por sua espinha. "Dá a eles algo bonito para ver." As mulheres da vila cochichavam entre si, algumas com inveja mal disfarçada, outras com genuína surpresa. Os homens mediam Rafael com olhares que misturavam respeito e desconfiança. As crianças apontavam abertamente, menos preocupadas com convenções sociais. E no centro de tudo, sobre o palanque improvisado, Paulo Müller interrompeu seu discurso ao vê-los, as palavras morrendo em sua garganta. O encontro que Elisa tanto temia aconteceu menos de uma hora depois, quando seu pai a encurralou perto da barraca de doces. "O que pensa que está fazendo?", sibilou ele, mantendo um sorriso forçado para os observadores curiosos. "Envergonhando nossa família desse jeito?" Elisa sentiu o antigo medo tentar se infiltrar, a velha submissão ameaçando retornar. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. "Não estou envergonhando ninguém, pai", respondeu com uma calma que o surpreendeu. "Estou apenas vivendo." Paulo agarrou seu braço com força, aproximando o rosto do dela. "Você acha que não sei o que está acontecendo? Acha que não vejo como olha para ele? Como ele olha para você? É isso que quer? Ser a amante do fazendeiro rebelde?" As palavras foram escolhidas para machucar, para diminuí-la, para colocá-la de volta em seu lugar. Mas dessa vez, falharam. "O que eu quero", respondeu Elisa, soltando-se de seu aperto com um movimento firme, "é ser respeitada, algo que nunca tive em sua casa." A transformação no rosto do governador foi instantânea, da raiva à descrença. Pela primeira vez na vida, sua filha mais nova o enfrentava. A menina que ele considerava tão fraca que nem valia a pena disciplinar agora, o encarava com olhos firmes, sem lágrimas, sem tremores. "Você vai voltar para casa comigo. Agora!", ordenou sua voz assumindo o tom autoritário que costumava encerrar qualquer discussão. Elisa simplesmente balançou a cabeça. "Não, pai. Minha casa agora é a fazenda." E virou-se para partir, sabendo que causava um escândalo, sabendo que todos observavam e pela primeira vez em sua vida, não se importando nem um pouco com isso. A mão de Paulo agarrou seu braço novamente, com força suficiente para deixar marcas. "Não ouse me desafiar, menina. Você é minha filha. Vai fazer o que eu mandar." O que aconteceu a seguir ficaria gravado na memória coletiva da vila por anos. Rafael materializou-se ao lado deles como uma tempestade contida, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o próprio governador recuar. "Tire sua mão dela, agora." Não foi um pedido. Foi uma ordem que carregava a promessa implícita de consequências caso não fosse obedecida. Paulo hesitou medindo forças, calculando o custo político de um confronto público. Por fim soltou o braço da filha, mas não recuou completamente. "Isso não acaba aqui, Monet. Você não pode simplesmente pegar o que é meu." Rafael deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. "Elisa não é uma coisa para ser possuída, governador. É uma pessoa, com vontade própria, algo que você nunca foi capaz de reconhecer." A tensão entre os dois homens era palpável,
carregando o ar como eletricidade antes de uma tempestade. A multidão havia formado um semicírculo ao redor deles, absorvendo cada palavra, cada gesto, alimentando o moinho incansável dos rumores que certamente correriam por semanas. Elisa observava a cena com emoções conflitantes, medo pelo confronto, vergonha pela exposição pública, mas também uma estranha sensação de libertação. Anos de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos, de injustiças silenciadas, tudo vindo à tona de uma vez. É verdade que você amava minha mãe? A pergunta escapou de seus lábios, cortando o ar tenso como uma faca afiada. Todos os olhares voltaram-se para ela, inclusive o de seu pai, agora pálido como papel. O quê? Sua voz traía confusão genuína. Amélia, insistiu Elisa, avançando um passo. Minha mãe. É verdade que você a amava? Ou ela era apenas outro degrau em sua escada política? A praça inteira parecia ter parado de respirar. Rafael permanecia ao seu lado, um pilar silencioso de apoio, enquanto Paulo Müller enfrentava a pergunta que nunca esperou ouvir, especialmente não em público, especialmente não de sua filha problemática. Isso é ridículo, respondeu finalmente, tentando recuperar a compostura. Não vou discutir meu casamento na frente dessas pessoas. Venha, vamos para casa. Estendeu a mão como se o gesto fosse suficiente para apagar tudo o que havia acontecido. Elisa não se moveu. Não era amor, era, continuou, uma certeza triste se formando em seu peito. Por isso, nunca conseguiu olhar para mim sem desprezo. Porque vê nela sua maior decepção, a mulher que nunca te amou de verdade. O tapa veio rápido e inesperado, ecoando na praça silenciosa como um trovão. A mão do governador atingiu o rosto de Elisa com força suficiente para virar sua cabeça. Por um instante, ninguém se moveu. Então, várias coisas aconteceram simultaneamente. Rafael avançou contra Paulo, contido apenas pelo capataz Augusto que surgiu da multidão. Algumas mulheres ofegaram em choque. Um menino começou a chorar. E Elisa, com a marca vermelha florescendo em sua bochecha, simplesmente endireitou a postura e olhou diretamente nos olhos de seu pai. Eu sinto muito por você, disse ela, a voz clara o suficiente para que todos ouvissem. Sinto muito que tenha perdido tanto tempo me odiando, quando poderia ter me amado. Virou-se então para Rafael, que ainda lutava contra o aperto de Augusto, o rosto transformado pela fúria. Vamos para casa, pediu suavemente, tocando seu braço. Por favor. A palavra casa pairou no ar como uma declaração final, mais poderosa que qualquer insulto, mais definitiva que qualquer argumentação. A charrete deixou a praça em meio a um silêncio atordoado. Paulo Müller permaneceu imóvel, a mão que batera na filha ainda erguida como um símbolo congelado de sua derrota. Ninguém ousou se aproximar dele. Ninguém ofereceu palavras de conforto ou concordância. Pela primeira vez em seu longo reinado como governador, ele estava completamente sozinho no meio da multidão. Durante o caminho de volta à fazenda, Elisa deixou as lágrimas finalmente caírem. Não de dor ou humilhação, mas de alívio. Um peso de anos havia sido levantado de seus ombros. Uma prisão invisível finalmente aberta. Rafael guiava os cavalos em silêncio, respeitando seu momento de catarse. Apenas quando avistaram os contornos familiares da fazenda Horizonte, ele finalmente falou: Você foi corajosa hoje, mais corajosa do que qualquer pessoa que já conheci. Elisa enxugou as lágrimas, observando o homem ao seu lado, o suposto monstro que a vila inteira temia, o recluso amargo que ninguém compreendia. Viu a tensão ainda presente em seu maxilar, a preocupação genuína em seus olhos, a contenção quase dolorosa de seus sentimentos. Rafael, chamou suavemente, fazendo-o virar o rosto em sua direção. Obrigada por me defender, por me ver quando ninguém mais via. Algo quebrou na expressão sempre controlada dele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia testemunhado antes. Elisa, começou ele, a voz baixa e intensa, o que seu pai disse sobre nós, sobre como olho para você? A charrete parou diante da casa principal, os cavalos bufando suavemente na quietude do anoitecer. Elisa esperou, o coração martelando contra o peito,
sem saber se estava preparada para ouvir o que viria a seguir. Rafael desceu primeiro, dando a volta para ajudá-la. Suas mãos encontraram a cintura dela, sustentando-a enquanto descia. Mas em vez de soltá-la imediatamente, manteve-a próxima, seus rostos a centímetros de distância. Ele estava certo, confessou finalmente, sobre como olho para você, sobre o que sinto. As palavras pairaram entre eles, carregadas de promessas perigosas e consequências inevitáveis. Elisa sabia que deveria recuar, que deveria considerar todas as complicações, todas as dificuldades que um sentimento assim traria. Mas seu coração já havia decidido muito antes de sua mente. Erguendo-se na ponta dos pés, eliminou a distância entre eles com um beijo que selaria seu destino e transformaria para sempre a história de Santome. Os dias que seguiram a festa da colheita trouxeram mudanças irreversíveis para a Fazenda Horizonte e para a Vila Santome. O confronto público entre o governador Paulo Muller e sua filha mais nova, a surpreendente intervenção de Rafael Monet e a saída dramática do casal tornaram-se o único assunto em cada casa, em cada esquina, em cada reunião. A história era recontada com adições e exageros, transformando-se quase em uma lenda local. As versões variavam conforme os interesses. Para os aliados do governador, tratava-se de uma jovem manipulada. Para os trabalhadores rurais, era um romance proibido. Para as moças da vila, uma história de coragem e paixão verdadeira. Mas para os protagonistas daquele drama, a realidade era muito mais complexa que os rumores. Na manhã seguinte à festa, Elisa despertou não em seu pequeno chalé, mas no quarto de hóspedes da casa principal. A noite anterior terminara com aquele beijo impulsivo e uma conversa longa e sincera na varanda, sob o céu estrelado. Palavras que haviam permanecido guardadas por semanas finalmente encontraram caminho para o ar. Confissões, medos, esperanças e a inevitável pergunta: e agora? Rafael a acompanhara até o quarto de hóspedes, beijara suavemente sua testa e prometera que encontrariam juntos as respostas. Agora, observando o nascer do sol pela janela ampla, Elisa sentia uma mistura de exaltação e apreensão. Havia cruzado uma fronteira sem possibilidade de retorno. Estava apaixonada pelo homem que seu pai mais desprezava, pelo suposto inimigo da vila, pelo recluso incompreendido que, contra todas as expectativas, havia aberto não apenas sua casa, mas também seu coração para ela. O café da manhã naquele dia foi um momento curioso, íntimo e estranho ao mesmo tempo. Rafael a esperava na mesa da varanda, café recém-coado e pão ainda quente. Seus olhares se cruzavam e desviavam, como adolescentes após a primeira confissão de amor. Não me arrependo, disse ela finalmente, quebrando o silêncio, de nada do que aconteceu ontem. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando seus dedos com uma delicadeza surpreendente para um homem daquele porte. Nem eu, mas temo pelas consequências para você. Elisa entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a textura das calosidades que contavam histórias de trabalho honesto. Passei a vida temendo as consequências de ser quem sou. Não quero mais viver assim. Os dias seguintes trouxeram a tempestade que ambos esperavam. Primeiro vieram as cartas oficiais, entregues por mensageiros cada vez mais desconfortáveis com sua missão. Exigiam o retorno imediato de Elisa à casa do governador. Citavam leis e convenções sociais. Ameaçavam consequências. Algumas eram assinadas pelo próprio Paulo Muller, outras por conselheiros municipais, outras ainda por figuras religiosas da vila. Rafael as respondia com respeito formal, mas firmeza inabalável. A decisão cabia exclusivamente a Elisa. Depois vieram os emissários, amigos do governador, figuras de autoridade da vila, até mesmo uma de suas irmãs mais velhas, Clarice, enviada como último recurso de persuasão familiar. Ele está destruído, Elisa, disse Clarice, enquanto caminhavam pelo pomar da fazenda. Nunca o vi assim. Não come direito, mal dorme. Elisa observava o rosto da irmã, buscando sinais de manipulação, mas encontrando apenas preocupação genuína. Ele está destruído porque perdeu controle sobre mim? Ou porque realmente se importa? A pergunta pairou no ar como fumaça. Clarice suspirou. Talvez um pouco dos dois.
Você conhece o pai. Era a primeira conversa honesta que as irmãs tinham em anos. Não posso voltar, Clarice, não agora que descobri quem realmente sou. A irmã mais velha a estudou por um longo momento. Você mudou, disse finalmente. Não é apenas sua aparência, é algo mais profundo. Antes de partir, Clarice a abraçou, um gesto raro entre elas, e sussurrou. Seja feliz, pequena. Talvez um dia ele entenda. A resistência do fazendeiro enfurecia Paulo Müller, cujo poder e influência pareciam impotentes diante da determinação silenciosa daquele homem. Mas o que realmente o tirava do sério era a transformação visível de sua filha, aquela que sempre considerara a mais fraca, a mais dispensável. Quando enviados retornavam com relatos sobre como Elisa agora caminhava de cabeça erguida, falava com clareza e convicção. Demonstrava conhecimento sobre a administração da fazenda. O governador mal conseguia conciliar essa imagem com a garota acuada que crescera sob seu teto. Ele a está usando para me provocar, insistia Paulo aos seus conselheiros, batendo a mão na mesa de seu escritório. É tudo uma estratégia para minar minha autoridade. Mas à noite, sozinho com seus pensamentos e uma garrafa de conhaque, uma dúvida incômoda o assombrava. E se estivesse errado? E se sempre estivesse errado sobre ela? Em meio à tempestade política, Elisa encontrou uma paz surpreendente. As semanas de trabalho na fazenda haviam preparado seu corpo e espírito para enfrentar adversidades. Seu relacionamento com Rafael aprofundava-se a cada dia, não apenas como amantes, mas como parceiros. Ele a introduzia aos aspectos mais complexos da administração da propriedade, ensinando-lhe sobre contabilidade, planejamento agrícola, gestão de recursos. Para surpresa de ambos, Elisa demonstrava uma aptidão natural para os números e uma perspicácia aguçada para negócios. Onde aprendeu a calcular assim? Perguntou Rafael certa tarde, observando-a revisar os livros contábeis com eficiência impressionante. Estavam na biblioteca da casa principal, papéis espalhados sobre a grande mesa de madeira, a luz dourada do entardecer filtrada pelas janelas altas. Um sorriso melancólico cruzou o rosto dela. Ironicamente, com meu pai. Nos raros momentos em que prestava atenção em mim, era para me ensinar matemática. Dizia que mesmo uma filha inútil deveria saber contar para não ser enganada pelo marido. A amargura da lembrança foi suavizada pelo toque de Rafael em seu rosto. Ele nunca te enxergou de verdade, não é? Elisa apoiou o rosto contra a mão dele, permitindo-se absorver o conforto oferecido. Ninguém nunca me enxergou. Até você. O momento de ternura foi interrompido pela chegada apressada de Augusto, o capataz. Seus passos pesados ecoaram pelo corredor, antes mesmo que aparecesse à porta da biblioteca, o rosto marcado pela urgência. Patrão, temos problemas. O governador está na entrada principal com a guarda da vila. A notícia caiu como uma pedra no estômago de Elisa. O confronto que haviam tentado adiar finalmente chegara. Rafael levantou-se imediatamente, seu rosto assumindo a expressão determinada que ela agora conhecia tão bem. Espere aqui, pediu beijando rapidamente sua testa antes de partir. Mas Elisa não conseguiu obedecer. Aquela não era mais a menina submissa que aceitava ordens sem questionar. Era uma mulher decidida a enfrentar seu próprio destino. Seguiu Rafael até a entrada da fazenda, onde Paulo Müller aguardava, acompanhado por 4 homens armados. O governador parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. Havia uma rigidez nova em seus ombros, uma amargura mais profunda em seu olhar. E, Elisa notou com surpresa, fios grisalhos que não existiam antes em suas têmporas. A luz da tarde lançava sombras longas sobre a cena, acentuando a tensão palpável no ar. Isso acaba hoje, Monet, anunciou Paulo sem preâmbulos, sua voz carregando o peso da autoridade acostumada a ser obedecida. Vim buscar minha filha. Rafael permaneceu impassível, bloqueando o caminho com sua presença. O vento agitava suavemente seus cabelos escuros, mas seu olhar permanecia fixo, inabalável. Como já lhe disse em minhas cartas, governador, sua filha não é minha prisioneira. Está aqui por vontade própria. Paulo avançou um passo, o rosto contorcido de raiva. Os homens atrás dele tensionaram-se, mãos instintivamente movendo-se para as armas em suas cinturas.
Não seja ridículo. Ela é uma menina ingênua que você manipulou para me atingir. Parte desse seu jogo para desestabilizar minha autoridade. Foi então que Elisa surgiu ao lado de Rafael, seu vestido simples de algodão balançando suavemente com a brisa, seu rosto sereno contrastando com a tensão no ar. Não sou uma menina, pai, disse ela, a voz clara e firme carregando pelo ar até atingir o governador como uma flecha certeira. Sou uma mulher, e estou exatamente onde quero estar. A surpresa no rosto de Paulo Müller ao ver sua filha foi evidente. Ela parecia outra pessoa, não apenas fisicamente transformada pelo trabalho e saúde, mas emanando uma confiança que ele jamais vira antes. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe que havia perdido, agora brilhavam com uma determinação desconhecida. Elisa tentou, suavizando o tom, dando um passo em sua direção. Você não entende o que está acontecendo. Este homem está te usando. Um sorriso triste curvou os lábios dela. Não, pai. O único que me usou foi você. Me enviou aqui como um insulto, como uma peça descartável em suas disputas políticas. Nem por um momento considerou meus sentimentos, minha dignidade. Paulo recuou como se tivesse sido atingido fisicamente. A verdade, nas palavras dela, atingiu um ponto vulnerável que ele nem sabia que existia. Por um instante, sua máscara de autoridade caiu, revelando confusão genuína. Eu pensei que estava te protegendo, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Você sempre foi tão frágil, tão diferente de suas irmãs. Eu nunca fui frágil, respondeu Elisa, avançando um passo em sua direção, a distância entre eles diminuindo física e emocionalmente. Apenas sufocada, reduzida a algo menos que humano em nossa própria casa. Aqui, gesticulou para a fazenda ao redor, para os campos dourados pelo sol poente, para os trabalhadores que agora se reuniam à distância, observando a cena com apreensão. Pela primeira vez na vida, pude respirar. Pude descobrir quem realmente sou. O silêncio que seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Os homens da guarda trocavam olhares desconfortáveis, claramente relutantes em participar de um conflito que agora revelava-se muito mais pessoal que político. Rafael permanecia ao lado de Elisa, um pilar silencioso de apoio, permitindo que ela conduzisse seu próprio confronto. "O que você quer, afinal?" perguntou Paulo finalmente, sua voz traindo exaustão. "Quer me humilhar? Quer vingança por anos de negligência?" Foi a primeira vez que admitiu, mesmo que indiretamente, suas falhas como pai. Elisa sentiu algo quebrar dentro dela, não de dor, mas de libertação. Anos de ressentimento cristalizado começavam a se dissolver diante dessa pequena concessão. "Não quero humilhá-lo, pai. Não quero vingança." Respirou fundo, buscando palavras para expressar o que realmente desejava. "Quero apenas ser reconhecida como uma pessoa completa, com direito a fazer minhas próprias escolhas. E minha escolha é ficar aqui." Atrás de Paulo, uma figura inesperada surgiu no caminho. Helena, a trabalhadora que havia acolhido Elisa desde seu primeiro dia na fazenda. Em seus braços carregava um livro grande e desgastado pelo uso, suas páginas marcadas por anos de registros meticulosos. "Com licença, governador", disse ela, com a simplicidade direta dos camponeses. "Talvez o senhor queira ver isso antes de decidir o que fazer." Estendeu o volume para Paulo, que o pegou com hesitação. Era o livro contábil da fazenda, aberto em páginas cobertas pela caligrafia meticulosa de Elisa. Gráficos precisos, cálculos complexos, planejamentos detalhados preenchiam as folhas amareladas. "Sua filha reorganizou todo o nosso sistema", explicou Helena, seu rosto marcado pelo sol, revelando orgulho genuíno. "Aumentou nossa produtividade em quase 30% em apenas 2 meses. Criou um método de distribuição que beneficiou cada trabalhador." Outros funcionários começaram a se aproximar, formando um semicírculo respeitoso. Um após outro, compartilhavam histórias sobre como Elisa havia transformado aspectos da fazenda, implementado melhorias, resolvido conflitos antigos. Como havia criado um sistema de rodízio que permitia às mulheres cuidarem de seus filhos sem perder dias de trabalho. Como havia sugerido alterações no armazenamento de grãos que reduziram perdas significativamente.
como havia mediado uma disputa antiga sobre direitos de água com uma propriedade vizinha, encontrando uma solução que beneficiava ambos os lados. Paulo ouvia em silêncio crescente, seus olhos alternando entre as páginas do livro e o rosto da filha que nunca realmente conhecera. A luz dourada do entardecer iluminava os contornos de Elisa, dando-lhe uma aura quase etérea, tão semelhante à sua mãe, que por um momento Paulo sentiu como se estivesse diante de um fantasma acusador. Rafael finalmente deu um passo à frente. O fazendeiro que a vila inteira considerava um inimigo, agora se colocava como pacificador, sua postura revelando uma dignidade que Paulo nunca havia reconhecido antes. Governador, disse com uma formalidade respeitosa que surpreendeu a todos. Não estamos em guerra. Nunca estivemos. São Tomé precisa de sua liderança, assim como precisa da produção de Horizonte. Podemos transformar este momento em uma oportunidade para todos. Estendeu a mão em um gesto de paz que ninguém, nem mesmo Elisa, esperava. E quanto a ela? Perguntou Paulo, ainda não tocando a mão oferecida. Quanto a nós? Rafael olhou para Elisa, seus olhos transmitindo uma pergunta silenciosa. Ela assentiu quase imperceptivelmente, dando-lhe permissão para continuar. Amo sua filha, governador, declarou simplesmente, as palavras reverberando no ar como um sino, e pretendo pedi-la em casamento, com ou sem sua bênção, mas preferiria ter seu apoio. Um murmúrio percorreu os presentes. A declaração pública de Rafael, o homem que por anos havia evitado qualquer envolvimento social, era quase tão chocante quanto o confronto em si. Paulo Müller parecia ter sido atingido por um raio. Seu olhar vagou do fazendeiro para sua filha, buscando confirmação. O sorriso radiante no rosto de Elisa foi resposta suficiente. Algo mudou na expressão do governador. Uma compreensão lenta e dolorosa, seguida por uma resignação que carregava traços de arrependimento. Você realmente o ama? Perguntou diretamente a Elisa, pela primeira vez, tratando-a como uma igual, como alguém cuja opinião importava. Sim, respondeu ela sem hesitação. E ele me ama como sou. Não como gostaria que eu fosse, não como uma peça em um jogo político, apenas como sou. Paulo fechou os olhos por um momento, como se processasse uma derrota inevitável. Quando os reabriu, havia uma dignidade nova em seu olhar, a dignidade de quem reconhece seus erros. Sua mãe teria me odiado pelo modo como te tratei, disse baixinho, apenas para ela ouvir. Ela sempre disse que você era especial, que tinha uma força que ninguém via. As palavras atingiram Elisa como uma onda, trazendo lágrimas inesperadas aos seus olhos. Era a primeira vez que seu pai mencionava sua mãe voluntariamente, a primeira vez que sugeria que Amélia havia visto algo valioso nela. Não é tarde demais, sussurrou, estendendo hesitantemente a mão para tocar o braço dele. Para recomeçarmos. Paulo olhou para a mão dela sobre seu braço, depois para Rafael, que ainda aguardava com a mão estendida. O sol desaparecia no horizonte, lançando os últimos raios dourados sobre aquela cena improvável. O governador, o fazendeiro, a filha que havia se tornado uma ponte inesperada entre dois mundos que sempre se consideraram opostos. Com um suspiro profundo que parecia carregar o peso de anos de orgulho teimoso, Paulo Müller finalmente aceitou o aperto de mão oferecido. Se você a magoar, advertiu com um último lampejo de autoridade paterna, nem todo o seu império agrícola o protegerá. Rafael assentiu com seriedade. Se eu a magoar, eu mesmo entregarei as chaves da fazenda a você. O momento marcou não apenas uma trégua, mas o início de uma transformação mais ampla. Nos meses que se seguiram, a relação entre a vila e a fazenda mudou gradualmente. As barreiras que Paulo Müller havia erguido por anos começaram a cair, uma a uma. Reuniões regulares foram estabelecidas, permitindo que pequenos agricultores aprendessem técnicas desenvolvidas em Horizonte. O comércio local floresceu, beneficiado pela nova atmosfera de cooperação. E no centro dessa metamorfose social estava Elisa, não mais a filha frágil e descartável, mas uma mulher cuja visão e determinação inspiravam outros a repensarem possibilidades. O casamento de Elisa e Rafael, celebrado na primavera seguinte, simbolizou mais que a união de dois corações.
representou a reconciliação de duas forças que, juntas, fortaleceriam toda a região. A cerimônia, realizada nos jardins da Fazenda Horizonte, reuniu não apenas trabalhadores e aristocratas locais, mas visitantes de vilas vizinhas que haviam ouvido a história extraordinária da filha rejeitada que encontrara seu verdadeiro valor nos braços do fazendeiro recluso. Paulo Müller conduziu a filha pelo caminho de flores com uma mistura de orgulho tardio e arrependimento silencioso. Suas tentativas de reconexão eram às vezes desajeitadas, outras vezes tocantes, o esforço genuíno de um homem tentando desaprender décadas de comportamento destrutivo. Para Elisa, cada pequeno gesto representava uma vitória, não uma vingança, não uma humilhação do pai que a havia magoado, mas a construção paciente de algo novo e melhor, uma segunda chance que nem todos recebem na vida. Os sistemas implementados por Elisa na fazenda foram gradualmente adaptados para a vila inteira, criando uma economia local mais justa e próspera. Sua habilidade natural com números, antes desprezada como inútil para uma simples mulher, agora beneficiava centenas de famílias. Outras jovens da região começaram a procurá-la, buscando orientação, inspiração, a chance de descobrir seus próprios talentos, além dos papéis tradicionais que lhes eram impostos. E no centro da praça, por ironia do destino, ou talvez por justiça poética, um jovem artista local imortalizou sua imagem em uma escultura que simbolizava renovação e esperança. Não como vítima, não como rebelde, mas como exemplo do poder transformador do amor, tanto o amor de um homem por uma mulher, quanto o amor próprio que permite a alguém romper as correntes invisíveis da expectativa alheia. Em noites tranquilas, quando a fazenda adormecia sob o manto estrelado, Elisa e Rafael sentavam-se na varanda da casa que agora pertencia verdadeiramente a ambos. Às vezes conversavam sobre o futuro, os projetos para a propriedade, os sonhos de família, as mudanças que ainda pretendiam implementar. Outras vezes, simplesmente observavam o horizonte em um silêncio confortável que só existe entre almas que se reconheceram completamente. "Você se arrepende?" perguntou ele certa noite, seus dedos entrelaçados aos dela. "De ter vindo para cá naquele dia, de tudo o que aconteceu depois." Elisa refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali, da menina curvada e temerosa à mulher confiante que agora era, do chalé de servente à casa principal, do desprezo à admiração. "Como poderia me arrepender?" respondeu apoiando a cabeça no ombro dele. "Foi aqui que nasci de verdade." E enquanto o vento suave da noite acariciava os campos ao redor, Elisa Monet, antes Elisa Müller, soube com certeza absoluta que havia encontrado não apenas um amor, não apenas um lar, mas sua verdadeira essência, aquela que sempre existira, esperando apenas a chance de florescer sob o sol da aceitação e do respeito. A garota que chegara com os ombros curvados, agora erguia o olhar para as estrelas, não mais como símbolos distantes de sonhos impossíveis, mas como testemunhas silenciosas de uma vida que finalmente fazia sentido. Uma vida escolhida, não imposta. Uma vida verdadeiramente sua. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Elisa e Rafael tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa experiência emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram transformações pessoais e amores verdadeiros. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza da superação. Conte-nos nos comentários. Qual momento da jornada de Elisa mais tocou seu coração? Estamos ansiosos para conhecer suas impressões e compartilhar novas histórias que vão aquecer sua alma. Até o próximo encontro.